Meus irmãos, irmãs em Cristo, amigos que nos assistem, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa inundar o seu coração. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando, pastor vice-presidente da Igreja Batista em Barra do Imbuí, Teresópolis, Rio de Janeiro. É uma alegria, uma honra imensa chegar até você para mais uma reflexão da Palavra de Deus. E hoje a nossa reflexão tem o título de Aprendendo a Viver em Família. Possivelmente possa ser este um dos maiores desafios do século que estamos vivendo, principalmente nesse tempo de quarentena, onde cada um de nós estamos limitados em algumas áreas da vida. Sim, porque as nossas famílias, os nossos lares, eles podem ser duas coisas. A primeira, a nossa casa pode ser um campo de batalha, onde cada um luta por si mesmo, onde cada um vive no seu mundo, voltado para si mesmo, isolado nos quartos, sem um relacionamento. Mas também a nossa casa, a nossa família, pode ser um lugar de comunhão, da manifestação do poder de Deus, onde os objetivos são os mesmos, onde o alvo principal é caminhar juntos. Para isso, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada para você, um tanto quanto conhecido, mas de uma profundidade espiritual muito grande, onde nós vamos tirar algumas lições, alguns ensinamentos de como viver em família. Eu quero ler o que está escrito no Evangelho de São João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Acompanhe essa leitura da palavra do Senhor para nós. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm vinho. Disse-lhe então Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse então aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, que eram usadas para purificações dos judeus. E em cada uma delas cabiam 2 ou 3 metretas de água. Disse-lhe então Jesus aos empregados: enchei de água essas talhas. E eles encheram-na até em cima. Disse-lhe mais o Senhor Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. E assim o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água feito em vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já se tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? A Bíblia, ela está repleta de histórias sobre famílias, e ela nos mostra as bênçãos e as provações que cada família já enfrentou. E no texto que acabei de ler, junto com você e para você, nós vemos aqui que está acontecendo uma festa de casamento, umas bodas na cidade de Caná, na Galileia. Diz o texto que lemos que Maria, mãe de Jesus, homem, fora convidado junto com Jesus e os seus discípulos para essa festa. E como vocês sabem, a festa de bodas de casamento, na época de Jesus, ela durava aproximadamente 7 dias de celebração. E tudo era preparado para que esses 7 dias fossem dias de festa, de celebração, de harmonia. E lá pelas tantas, diz o texto da Bíblia Sagrada, o vinho acaba. E o vinho aqui é o símbolo da alegria. É a alegria da festa. Diz o texto que o vinho acabou. E o fato do vinho acabar é um símbolo
e um significado muito grande para aquela cultura daquele povo, porque significava duas coisas a falta do vinho. Primeiro, faltar vinho, a alegria da festa, era um sinal ofensivo aos convidados. Sim, era um sinal ofensivo aos convidados. Mas também tinha um outro significado. Significava também a má hospitalidade com os seus convidados. Então, estava ali estabelecido um sentimento de constrangimento, de dor e de dúvida. E esse sofrimento estava se aplacando, vindo sobre aquelas pessoas ali. Diz o texto então que Jesus transforma a água em vinho. E uma grande surpresa acontece. E eu quero então, baseado nessa história que lemos, bíblica, real, verdadeira, aprender ou dividir com você algumas lições, aprendendo a viver em família. E a primeira lição, ou a primeira verdade que precisa estar selada no meu coração e no seu, para que a gente desenvolva um relacionamento familiar abençoador, está escrita no verso 1 e 2 que quero ler para você. Versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Versículo 2. E foram também convidados Jesus e os discípulos para a festa das bodas. Pastor, qual é a primeira lição? Qual o primeiro ensinamento para que possamos viver bem em família? Primeiro, eu quero dizer para você que nenhuma família está livre de passar por dificuldades. A presença de Jesus não nos livra dos problemas, mas nos livra em meio aos problemas. O versículo 1 e 2 que li, diz que a festa estava acontecendo. Jesus fora convidado, ele estava ali na festa. Mas a presença de Jesus não livrou aquele casal, os convidados que passaram por aquele momento. Então, se você quer desenvolver um relacionamento saudável, tenha no seu coração essa primeira verdade, que nenhuma família, nenhum de nós, estamos livres de passar pelas dificuldades da vida e familiar. Quando eu tenho essa certeza, quando eu tenho esse princípio guardado no meu coração, eu passo a ter a consciência dessa verdade. Essa consciência nos salva do desespero. Sim, irmão. Quando eu tenho esse entendimento que nenhuma família está livre, que o fato de eu ser crente, ser salvo, ter Jesus, não vai me livrar de passar por todos os problemas, em meio aos problemas que o Senhor vai nos livrar, isso tira de nós, ou nos tira, nos salva, nos livra do desespero da vida, do desespero da alma. Mas existe também um outro ensinamento que eu aprendo nesse mesmo versículo. Ter essa consciência nos livra das comparações. Sim, por quê? Porque às vezes nós nos colocamos numa condição de tadinhos. E aí começamos a olhar para a família do outro e fazer comparações. São comparações no casamento, são comparações na educação dos filhos, são comparações nas conquistas. E isso vai nos frustrando. Mas se eu quero aprender a viver bem em família, ter um relacionamento saudável, o primeiro princípio é esse. É ter a consciência de que nenhuma família está livre de passar por dificuldades. E esse princípio vai nos dar livramento, vai nos salvar do desespero, vai nos salvar e nos livrar das comparações familiares. Queridos, guarde essa verdade no seu coração. Mas existe uma segunda verdade, ou um segundo ensinamento, que nos leva a aprender a viver bem em família, que está escrito no versículo 3 do capítulo 2 do Evangelho de João. E eu quero ler para você. Olha o que diz. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Sabe o que esse versículo nos ensina? A vivermos um relacionamento saudável em família? Segunda coisa é que nós não podemos confiar mais nas nossas próprias capacidades do que em Deus. O versículo 2 diz que a notícia se espalhou na festa e chegou até Maria, mãe de Jesus, homem.
Então ela chega agora para Jesus e diz: olha, Jesus, acabou o vinho, eles não têm mais vinho, o símbolo da alegria acabou. E certamente, irmãos, olhe para cá para que você entenda. Certamente, como disse no início da palavra, a festa durava 7 dias. Eles se prepararam, eles calcularam todas as despesas para que nada faltasse, até sobrasse. Fizeram todo o esforço que podiam, todo o investimento. Entretanto, no meio da festa, durante a festa, houve essa falta do vinho. E aqui está um princípio espiritual para todos nós. Querido pai, mãe, guarde isso no seu coração. Não confie mais na sua própria capacidade do que em Deus. Aprenda a depender de Deus. Isso não me livra de ter o meu compromisso de planejar, de criar estratégia, de buscar, não. Mas submeta tudo isso à vontade de Deus. Diga: Senhor, estou aqui, eu me esforcei, eu economizei, eu estou orando, mas Senhor, dá a tua bênção. O segundo princípio é esse: nunca confie mais na sua própria capacidade do que em Deus. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Isso com certeza vai nos trazer muita alegria. Isso com certeza vai nos ajudar a desenvolver um relacionamento familiar saudável. Submeta-se à oração, à vontade do Senhor. Mas existe uma terceira lição que esse texto nos ensina: aprendendo a viver em família. A terceira lição que eu aprendo aqui está registrada no versículo 5 do capítulo 2 do Evangelho de João, e eu quero ler para você. Diz assim: e sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele, Jesus, vos disser. Fazei tudo quanto ele, Jesus, vos disser. Sabe qual é a terceira lição que eu aprendo? Tenha uma confiança fervorosa em Jesus. O texto, a instrução aqui, para que aquela situação de vergonha, para que aquela situação de constrangimento, de humilhação fosse mudada. O princípio aqui é: faça tudo quanto ele vos disser. Isso depende de uma confiança fervorosa em Jesus. Maria está dizendo: faça tudo que Jesus vos disser. Ou seja, esteja sobre as ordens de Jesus. E preste atenção que o texto diz: façam tudo, e não somente aquilo que você quer. Por que digo isso? Porque às vezes, até ouvindo uma palavra como essa, nós temos dificuldade de submeter-nos completamente ao Senhor. E aí a gente acha que pode servir a Deus do nosso jeito, pode fazer uma entrega pela metade, e aí não vamos experimentar uma transformação de relacionamento, nós não vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Eles experimentaram a transformação da água em vinho, porque tomaram a atitude principal delas: fazer tudo o que o Senhor vos mandar. E quando eu faço isso, quando você faz isso, nós nos tornamos exemplo para os da casa. Um pai, quando anda de acordo com a palavra, quando faz tudo o que a Bíblia diz, quando se submete ainda com as suas limitações, ele se torna um exemplo. Foi isso que Maria estava dizendo: faça tudo o que Jesus vos disser. Vocês serão modelos, vocês serão um exemplo para outros. Vamos recapitular rapidamente as 3 primeiras lições, aprendendo a viver em família. Primeiro, nós aprendemos que para vivermos bem em família, precisamos ter a consciência de que todas as famílias, nenhuma família, está livre de viver longe das dificuldades. Que a presença de Jesus não nos livra das dificuldades, mas nos livra em meio às dificuldades. Segundo, que nós precisamos aprender a confiar mais em Deus do que nas nossas próprias capacidades. Terceiro, que a nossa confiança precisa ser fervorosa. Precisa ser uma confiança de submissão. Façam tudo o que ele vos disser. E a quarta lição, e caminhando já para o final, eu quero ler o versículo 6 e 7 desse mesmo capítulo, a fim de nos levar a ter um relacionamento familiar saudável. O versículo 6 diz assim:
estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. Sabe o que eu aprendo aqui? Para termos um relacionamento saudável, aprendendo a viver em família, eu preciso, a lição é, caminhe sempre com Deus ao seu lado. Haja de acordo com a vontade do Senhor. Os versículos que li, Jesus está dizendo, pegue as talhas, encham as talhas de água até em cima. Cada uma dessas talhas, só para que você saiba, elas cabiam aproximadamente de 64 a 95 litros de água. E isso nos remete a alguns princípios importantes. Primeiro, é que deu trabalho e que exige esforço de nós mesmos. Mas se eu quero ter um relacionamento saudável, aprendendo a viver em família, eu preciso, em quarto lugar, caminhar ao lado de Jesus. Isso vai dar trabalho. Isso vai exigir de mim um esforço. Os serventes da festa tiveram trabalho. Como disse, as talhas eram talhas grandes, que cabiam de 64 a 95 litros de água. Eles tiveram que trabalhar, eles tiveram que se esforçar. E também uma segunda coisa, pode até nos parecer meio louco aquilo que Deus nos manda fazer. Caminhar com o Senhor, às vezes, dá a impressão de loucura. Por que digo isso? Porque o texto diz que eles só precisavam de vinho. Mas Jesus está dizendo, encham as talhas de água, encham até em cima. Eu imagino eles perguntando, poxa, eu não estou entendendo nada. Nós precisamos de vinho para nos salvar e Jesus está mandando encher de água. Então eu entendo aqui que caminhar sempre com Deus, por vezes, vai nos parecer ser louco. Vai parecer que nada vai mudar. Mas havia um milagre chegando para aquela família. Havia um milagre acontecendo naquele relacionamento ali. Nós estamos trabalhando isso, aprendendo a trabalhar os nossos relacionamentos familiares. E eu quero trabalhar agora o quinto e último ponto da mensagem, a fim de abençoar a sua vida. Olha o que está escrito no versículo 9 e 10 desse texto, que diz assim: e logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já se tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Glória a Deus. Aqui está a quinta e última lição que aprendemos dessas histórias das bodas de Caná, a fim de trabalharmos os nossos relacionamentos familiares. Sabe qual é? Guarde no seu coração. As provações e dificuldades da vida em Cristo podem ser superadas. Olha que lindo. O versículo 9 diz que o mestre Sala, o maître da festa, ele agora, os garçons levam a água transformada em vinho para o mestre Sala, para o maître, para o responsável, e ele vai agora provar. E quando ele prova, ele fica surpreso. Aquilo que era vergonha agora é festa. E ele então corre ao noivo e diz: eu não estou entendendo nada. Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já se tem bebido bem, aí coloca o inferior. Aí ele diz: mas tu guardaste o melhor vinho para o final. E o sorriso volta, a festa volta. E sabe o que a gente aprende aqui? Para desenvolvermos um relacionamento saudável na família, nós precisamos ter a certeza absoluta que as provações e as dificuldades, os enfrentamentos familiares podem ser superados através de Jesus. Sabe o que eu entendo aqui? E eu quero dizer para você, guarde no seu coração. A última palavra para a sua vida, para a sua família, vem do Senhor. Por isso que ele diz: tu guardaste o melhor vinho para o final. Pode ser hoje essa palavra para você. Pode ser aquilo que estava aguado,
aquilo que perdeu o sentido, onde a vergonha estava chegando, a humilhação estava chegando, Jesus vai transformar num vinho de qualidade para você. Que Deus possa abençoar o seu coração. Mas guarde isso. Primeiro, nenhuma família está livre das dificuldades. Segundo, tenha uma fé fervorosa, confiante em Jesus. Terceiro, nunca confie mais em si mesmo do que em Deus. Quarta lição, caminhe sempre com Deus ao seu lado, ainda que isso lhe custe alguma coisa. Quinto, aprenda isso. As provações e as dificuldades da vida familiar, do relacionamento, em Cristo, podem ser superadas. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa palavra. Se inscreva no nosso canal. Envie para alguém. Eu quero orar, terminando esse tempo agora, em nome de Jesus. Por isso, se você puder, feche os teus olhos, curva a sua fronte, peça ao Senhor para que Ele mude o relacionamento da sua vida em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de amor, em nome de Jesus te louvamos pela tua palavra que aqui foi ministrada. E eu quero orar agora pelos milhares de pessoas, irmãos e amigos que estão ouvindo essa palavra, que estão orando agora. Sela essa palavra no coração de cada um. Traz a esperança. E aonde o relacionamento estava morrendo, onde a comunhão estava quebrada, restaura para a tua glória. E se porventura tem alguém agora entregando a vida, o casamento, o relacionamento, nas tuas mãos, abençoe, para a glória do teu nome. Porque aqui no texto que li, houve uma surpresa. A água foi transformada em vinho. E no melhor, o melhor aconteceu no final. Senhor, agora estabeleça um tempo de bênção, de melhoria, que o teu melhor venha sobre a vida de cada um. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Outra vez peço, se inscreva no canal, deixe um like e envie essa mensagem para todos os seus amigos e parentes. Deus abençoe, até a próxima, querendo Deus. Fiquem na paz.